nós já vimos no vídeo, né, com o título O que é Deus, nós entendemos por aquele vídeo que conseguimos, né, entender e raciocinar e usar a lógica, e entendemos que Deus é uma pessoa, e é uma pessoa que está interessada na sua criação. É mais que isso, na verdade. Ele é uma pessoa que está interessada na sua criação e nas suas criaturas, e a Bíblia diz que especificamente uma das criaturas que ele tem muito interesse é o homem. A Bíblia vai dizer que ele tem um projeto para a humanidade que foi adiado por um certo momento, mas que será executado em determinado momento para frente. Assim sendo, nós temos que começar a conhecer Deus, né? Porque quando a gente conhece uma pessoa, né, inicialmente a gente ouve do fulano, do Beltrano, e a gente quer saber, casado, solteiro, tem filhos, não tem, trabalha em quê, quantos anos tem de profissão, e aí você vai se informando com outras pessoas e vai também vendo as atividades daquela pessoa, e aí você vai conhecendo assim meio de longe. Ao ponto que você vai conhecendo de longe você começa a se aproximar, e aí de repente a pessoa que você está estudando, não necessariamente com intuitos, né? Pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que você quer ter uma amizade, né? Pode ser um parente até que você é distante, que você não conhece, ou uma pessoa que te propõe alguma coisa, você vai estudar ela, vai ver se realmente ela está dentro dos teus padrões. É assim que é o procedimento normal da vida. E com Deus não é diferente, gente. Com Deus não é diferente. Tá? Então nós vamos olhar nesse vídeo, estudar nesse vídeo, começar, né? Porque são muitas qualificações. Então nós vamos começar a ver algumas poucas qualificações. Provavelmente terão outros vídeos nesta sequência de qualificações. Ok? Vamos lá então. Uma das formas de qualificar as pessoas, e não se engane, Deus é uma pessoa, ou seja, tem pensamento próprio, vontade própria, certo? Interesses próprios, não é um autônomo, não é uma energia, como nós já vimos. Isso no primeiro vídeo nós falamos, no vídeo sobre o que é Deus. Então, uma forma de classificar as pessoas é pelos seus títulos, né? Então, por exemplo, a arquiteta Fernanda, o pintor Fábio, o músico Geraldo do bandolim. Então você qualifica também por prenomes, né? Com Deus isso também não é diferente. Na Bíblia aparecem vários adjetivos associados ao nome de Deus que o qualificam e assim permitem que a gente conheça Deus mesmo que um pouco distante. Vamos ver então as qualificações, algumas qualificações. Como eu já disse, é provável que tenha outros vídeos sobre o assunto qualificação. Bom, então tratando de prenomes ou títulos, né? Deus é conhecido na Bíblia por um título ou um nome que se chama Elohim ou Elohim, dependendo da tradução. O significado desse nome é altíssimo, elevado, majestoso. É um nome
que denota plural e que denota também ambos os gêneros, ou seja, singular, plural, masculino e feminino. Passa a ideia de totalidade. Tá? É o nome, o primeiro nome de Deus que é escrito na Bíblia. Está lá em Gênesis 1:1. Na Bíblia em português está assim: no princípio era Deus, tá? E Deus criou todas as coisas. Tá? Esse é o que estava escrito. Vamos lá de novo. Leu o texto já. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode substituir essa palavra Deus por no princípio Elohim. Criou os céus e a terra. Ou seja, a totalidade criou tudo que existe. Parece um pleonário, mas não é. Elohim passa a ideia de tudo, de altíssimo, de soberano, de majestoso, de elevado acima de qualquer coisa. E esse é o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia, Elohim ou Elohim. O segundo nome que aparece lógico que Elohim aparece em outros lugares também. Mas eu vou ler aqui Deuteronômio 10:17, que diz assim: pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, o poderoso, o terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Elohim é o vosso Deus, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Elohim grande, poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Essa ideia que esse versículo passa é a ideia de que Deus está acima de tudo e nada pode corrompê-lo. Nada pode fazê-lo mudar de ideia. Quando ele determina, está determinado. Por quê? Como está escrito, ele é Deus de deuses. Se houvesse deuses, ele seria Deus dos deuses. Na verdade, a Bíblia vai dizer que vai tratar o homem como deuses, que foram feitos à imagem do seu Criador. A Bíblia nos chama também de Deus, mas temos um Deus sobre nós. Não quero prolongar teologicamente essa questão de nós sermos deuses. A Bíblia nos chama de deuses apenas porque temos a imagem de semelhança, não que sejamos poderosos, sejamos nada que essas filosofias externas pregam. Ok? Então, o nome de Deus, Elohim, o primeiro nome, denota, novamente, que ele é altíssimo, elevado, intocado, ou seja, não pode ser corrompido, não pode ser comprado, não se pode fazer ele mudar de ideia quando ele já determina. É interessante também observar que o versículo 1, Gênesis 1, diz assim: no princípio Deus criou todas as coisas. Quando se fala criou todas as coisas, é absoluto, ou seja, ele criou inclusive o tempo. Muitas pessoas perguntam: mas Deus criou todas as coisas, e quando ele apareceu? Em outro momento a gente vai estudar o outro nome de Deus. Ele vai dizer que, no outro nome ele vai dizer assim: eu sou. Ou seja,
Ele é tudo. Tudo foi criado por Deus. O tempo, as dimensões, a matéria, a energia, tudo, absolutamente tudo. Tá? Essa é uma das principais qualificações de Deus. O próximo nome pelo qual Deus é conhecido é um nome bastante comum entre nós, é Jeová. O significado de Jeová é o que era, o que é e o que há de ser. O eterno, sem princípio nem fim. Eu sou o que sou. Então, quando a gente olha esse termo publicado em Êxodo 3,14, está escrito assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou o que sou, me enviou a vós. Esse primeiro texto salienta a totalidade, salienta o absoluto, aquele que não tem passado, ou seja, aquele que não tem princípio, melhor dizendo, e nunca vai ter fim, aquele que era, que é e que há de ser. O outro texto que está na Bíblia, Salmos 83:18, vai dizer assim: Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Em Salmos 83, a qualificação, além de incluir o que era, o que é e o que há de ser, inclui também o senhorio, ou seja, aquele que é dono de todas as coisas, aquele a qual todas as coisas estão sujeitas. Em Isaías 12:2 vai dizer assim: Eis que Deus, o Jeová, é a minha salvação. Nele confiarei, não temerei, porque o Senhor Deus, Jeová, é a minha força, o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Esse texto usa o mesmo nome para definir aquele que protege, aquele que guarda, aquele que se importa, aquele que é escudo, aquele contra quem ninguém pode se levantar, aquele que está debaixo das suas asas, que está junto dele, que está sendo protegido por ele, se torna intocável pelo mal. Então, esses dois nomes, tanto Elohim como Jeová, já denotam uma grande e imensa dica de quem é este Deus. Os dois nomes se complementam, se você observar, né? Elohim fala de pluralidade de gênero e número, ideia de totalidade, de absoluto. Aparece no primeiro versículo da Bíblia como o Criador de todas as coisas. Jeová também aparece como o eterno, aquele que não tem princípio e que não tem fim, e que é, que era e que há de vir. Então, quando você olha para essa percepção, você tem uma ideia de que Deus não é algo que você escolhe, não é uma divindade qualquer, não é um pseudo-Deus, seja o dinheiro, seja um espírito, seja uma energia, seja uma religião. Ele está muito, mas muito acima disso.
Ele é o princípio, o fim de todas as coisas. Aquele que planejou tudo, que conduz tudo, que cuida de tudo. Aquele em quem você pode confiar a sua vida cegamente. Você não precisa ter medo dele. Muita gente fala que Deus é um carrasco. Deus não é um carrasco. Deus é justo, mas é amoroso. Se você se aproximar dele para conhecê-lo melhor, ele vai se revelar a você. A Bíblia diz isso, que aqueles que se aproximam dele, ele se revela. Então, esse estudo que só começou com os nomes de Deus, 2 nomes só, já revela a grandiosidade, a maravilha, o incomensurável. Nós não temos percepção, nós olhamos para o universo e achamos aquilo fantástico. Mas o universo não é Deus. Deus não está no universo. Deus é maior que o universo. Deus é primeiro que o universo. E o universo vai acabar, existir, desaparecer, e ele continuará sendo o mesmo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre serei. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que me arrependa. Não existe lugar onde você pode deixar a sua maior riqueza, que é a sua alma. Não existe lugar nem cofre mais seguro para você botar a sua esperança. Não existe projeto que, estando avalizado por ele, não dê certo. Ele não olha para você só nessa vida. Ele olha para você na eternidade. Em Gênesis está escrito que Deus desceu e fez o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Nós temos alguns atributos, nós vamos falar sobre isso, sobre atributos de Deus. E vamos falar que vamos mostrar que Deus transmitiu alguns atributos dele para nós, suas criaturas. Então, se você não conhece Deus, se você não conhece verdadeiramente, busque, medite nesse texto. Medite. Se você está começando a sua carreira cristã agora, como um menino, como uma menina, espiritualmente falando, olhe, conheça o seu Deus primeiro. Primeira doutrina, primeira coisa que você tem que ter conhecimento é Deus. Tá? Que Deus te abençoe. Bom, se você gostou do vídeo, achou que o conteúdo é relevante, eu peço a gentileza e o favor de você deixar seu like, compartilhar com as pessoas que você acha que esse conteúdo pode ser relevante e se inscreva no canal. Isso ajuda muito, porque o YouTube entende, uma vez que você dá o seu like, compartilha e se inscreve no canal, ele entende que esse conteúdo é relevante. Ele ajuda a divulgar para outras pessoas que talvez estejam precisando exatamente conhecer